Fluminense e Flamengo pelo Brasileirão e nós temos alguns desfalques importantes para essa partida. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre esse jogo, horário, prováveis escalações, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as principais informações para quem vai acompanhar essa partida, Fluminense e Flamengo vão se enfrentar pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer às 8 horas no Maracanã, com o mando do Flamengo, e vai ter transmissão do Premier. E vocês já sabem, aqui no canal é tradicional a nossa live pós-jogo, ela vai acontecer logo após a partida, pra gente trocar aquela ideia sobre tudo que rolou no jogo. E espero que a gente chegue aqui comemorando uma vitória. Afinal, o Fluminense não vence clássicos há muito tempo e esse é um dos temperos para esse clássico. Pra gente lembrar, inclusive, a posição na tabela, a gente entra agora nessa reta final para tentar somar os 45 pontos. Tudo indica até que nem vai precisar de 45 pontos para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. A tendência é que a média, a nota de corte, digamos assim, seja mais baixa. Mas pra gente ficar tranquilo mesmo, o Fluminense hoje tem 30 pontos e pode alcançar os 45 aí numa sequência de 5 jogos. Não precisa nem esperar o campeonato terminar e é isso que eu espero que ele faça, justamente para acalmar o nosso coração. E do outro lado, o Flamengo tá brigando na parte de cima da tabela, mas tem como prioridade o jogo do fim de semana, que é o jogo pela Copa do Brasil. Até porque as chances de Campeonato Brasileiro no momento são bem baixas em termos estatísticos ali. Foi divulgado isso pelo espião estatístico do GE. A chance do Flamengo e Fortaleza hoje de vencerem o Campeonato Brasileiro como campeões esse ano são baixas, então a tendência é que o Flamengo priorize o jogo do fim de semana. Ainda assim, eles vão ter titulares, a gente vai falar sobre o time deles mais pra frente, mas vamos então para a provável escalação do Fluminense. E é claro, a gente vai ter que falar dos desfalques. E o desfalque mais importante do nosso lado, sem sombra de dúvidas, é o Thiago Silva. O Thiago Silva que até o momento não enfrentou nenhum clássico, Todos os clássicos tiveram ali algumas questões que fizeram com que o Thiago ficasse de fora do jogo. E para essa partida ele vai ficar de fora ainda pela questão do tornozelo. Para quem não se recorda, o Thiago se machuca no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Galo aqui no Maracanã. E ele vai para o sacrifício lá em BH. Acaba que isso piora a situação do tornozelo do jogador. A gente acreditava, até tinha uma grande expectativa de que ele se recuperasse nesse período de data FIFA, mas a informação dada ontem pelo Diogo Dantas, do jornal o Globo, foi de que o jogador não se recuperou e ele só vai voltar a entrar com o Mano Menezes quando tiver 100%. E nesse quesito, eu acho importante, Apesar de um clássico ser uma partida importante, é muito mais importante pra gente ter o Thiago Silva bem pra sequência até o final do ano, do que correr o risco de usar ele nessa partida e isso fazer com que a recuperação dele seja ainda mais lenta. A gente também tem um outro desfalque importante, que é o Kevin Serna. O Kevin Serna está lesionado e para esse jogo a gente não tem o Keno à disposição, porque ele e Marcelo estão suspensos para esse jogo. A gente também tem o caso do Nonato. O Nonato voltou a treinar agora usando máscara por conta da fratura no nariz. Ele não tem nenhuma questão física além da situação do nariz, ali, da recuperação que ele tá passando, mas ainda assim ninguém tá acreditando muito que ele vai ser relacionado para essa partida. Mas em meio a todas essas questões, a gente tem pontos positivos a falar que nós temos. A gente tem para essa partida o retorno do Germancano e Diogo Barbosa, que estavam suspensos no jogo contra o Cruzeiro, e nós também vamos ter o retorno do Ignacio. O Ignacio ficou muito tempo parado por conta da lesão que ele sofre no jogo contra o Corinthians, já se recuperou, chegou a se recuperar antes mesmo da data FIFA, estava treinando com o grupo e agora vai para essa partida com forte tendência a ser titular nesse jogo. Então, já que a gente vai falar sobre titularidade, vamos falar sobre a provável escalação para essa partida. Segundo o GE, o Fluminense deve entrar em campo com o Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, a zaga com Ignacio, Thiago Santos, na lateral esquerda, Diogo Barbosa, no meio-campo, Bernal, Martinelli e Ganso, e no ataque, Arias, Lima, no caso substituindo o Kevin Serna, e o Cauê Elias.
E aí é aquilo, né? A gente tem que analisar uma provável escalação de acordo com o que a gente tem no banco para poder utilizar. Acho essa provável escalação ok, tendo em vista as peças à disposição. Isso porque ali na zaga, talvez eu tenha uma preocupação especificamente com o Ignacio, por ele estar voltando de lesão, tá muito tempo sem jogar. Ele estava treinando, mas ritmo de treino e ritmo de jogo são coisas diferentes. Tudo bem que tá todo mundo ali parado por conta desse período de data FIFA, mas ele tá parado há muito mais tempo do que isso. Então vou dar o voto de confiança de que o Mano realmente entende que ele tá em excelentes condições para entrar como titular num clássico tão importante quanto esse, mesmo tendo em vista que o Antônio Carlos, ainda que tenha as questões extra-campo ali em termos com a torcida, e que seja um cara que de vez em quando tem algumas falhas e tal, eu acho que ele estava se mostrando mais seguro ao lado do Thiago Santos nos jogos em que precisou atuar como titular, né? Mas beleza, vou dar esse voto de confiança. Se o Mano realmente reconhece que o Ignacio está bem para entrar em campo, não acho um absurdo colocá-lo. No meio-campo, eu gostaria que o Martinelli pegasse um banco, mas tendo em vista a situação do Nonato também, acho que não é um absurdo a gente ter o Martinelli como titular, até porque não acho que seria jogo para o Vitor Hugo entrar para essa partida. A gente tem que olhar que é um clássico, é um jogo mais pesado. Uma coisa é você precisar colocar o moleque no segundo tempo, com o jogo já um pouco mais definido, se for o caso, para dar ritmo de jogo, mas já colocar como titular nessa partida, acho que seria um pouco, não sei se seria muito prudente. E no ataque, ou a gente vai ter um ataque mais lento com o Lima ali, sem sombra de dúvidas. O Marquinhos também foi testado para essa posição, mas eu acho que as últimas partidas que o Marquinhos fez após a lesão foram partidas muito ruins, então também não confiaria nele para entrar como titular. Acho que a tendência é a gente ter um Lima preenchendo muito mais o meio-campo e talvez isso dando até mais espaço para o Ganso poder chegar um pouco mais próximo da área. Ele já tem feito isso em algumas outras partidas. Tem partida que é até engraçado, o Ganso até à frente do Cauã Elias. Então acho que dá pra gente fazer assim, a gente perde velocidade, até porque o Lima, se ele partir realmente pro ataque, de fato ele não tem tanta força assim pra correr e voltar como o Kevin Serna faz, ou até como o Keno faz quando tá aí jogando melhor e precisa. Mas a gente tem também uma situação para essa partida, né? O Isaac com 2 As, que já faz parte da equipe profissional, mas que desceu para o Sub-23 para participar de alguns jogos, ele ficou de fora do jogo que a gente teve na terça-feira contra o Fortaleza pelo Sub-23, isso justamente para poder ficar à disposição da equipe profissional. Treinou com o Mano Menezes, a tendência é que ele seja relacionado para essa partida. Colocaria o Isaac como titular nesse jogo? Tendo em vista que é um Fla-Flu, eu não colocaria como titular, porque eu não tenho um parâmetro do que seria o Isaac na equipe profissional novamente, né? Uma coisa é o Isaac que atuou na equipe profissional com o Diniz, outra coisa, sei lá, 1 ou 2 jogos, se eu não me engano, que ele chega a fazer com o Mano Menezes, mas isso já tem muito tempo, acho que seria muito arriscado no jogo de tanta pressão quanto essa, já jogar o menino como titular, mas é uma opção de velocidade que a gente teria ali no banco, tendo em vista talvez no segundo tempo, ou algo assim, ou a necessidade do jogo também, que a necessidade do jogo pode fazer isso. Sobre Cauã Elias e Cano, o Pio tava falando até sobre isso na live do Jornada. Eu ainda não tinha parado para pensar especificamente nessa posição, tinha esquecido que o Cano ia voltar a ficar à disposição para essa partida. Eu acho que fica aí a grande questão. Seria bom ter o Cano como titular para esse jogo? Eu acho que a última atuação, até mesmo contra o Atlético Goianiense, que foi uma atuação bem ruim da equipe como um todo, eu acho que o Cano, enquanto esteve em campo, deu mais oportunidade de gol, me deu mais expectativa de que poderia fazer um gol ali, pela movimentação, pela conversa dele com o Ares, do que propriamente o Cauã Elias. Eu acho que o Cauã Elias tem ficado um pouco mais apagado nas suas atuações. Só que aquilo também, o Cano tem muito tempo que não faz gol e se for comparar, né, o tempo do Cauã Elias sem gols é menor do que o tempo do Cano, então não acho um absurdo nenhuma das escolhas. Mas eu concordo com o Phil que o Cano como titular eu gostaria, sabe? Gostaria, mas enfim, é aquilo. Não vejo muito problema por conta do momento dos dois. Nenhum dos dois está no momento goleador.
Mas deixa aí nos comentários se você gostou dessas opções, se você faria alguma mudança, até mesmo mudança de esquema tático. Fica aí à vontade para deixar a sua opinião. Mas essa é a provável escalação do Fluminense e a gente não sabe o que de fato vai acontecer no campo, porque tudo pode surpreender, né? Mas agora vamos então falar como vem o nosso adversário. Sobre o rival, eu cheguei a acompanhar ali próximo ao início da data FIFA alguns programas de jornalismo esportivo e todo mundo acreditava que por conta da mudança de datas de rodada do Brasileirão com rodada de Copa do Brasil, a tendência era que o Flamengo não fosse utilizar nesse jogo os jogadores que jogaram pelas suas seleções durante a data FIFA. E aparentemente isso não vai acontecer. Alguns jogadores serão poupados, mas outros serão utilizados nesse jogo. E aí a provável escalação do GE para essa partida tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. E no ataque, Michael, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. E uma informação que vale mencionar é que, segundo o GE, Gerson, Pulgar e De La Cruz não serão nem sequer relacionados para essa partida. O árbitro para esse jogo vai ser o Rafael Claus. E aí, enfim, né? Não tem bom, né? Vamos ser sinceros? Tem. Esse é o ar. Mas então, bora pro jogo, né? Eu acho que o fato de ser um clássico tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é o ano do Fluminense em termos de clássico. Afinal, até o momento a gente só venceu o clássico contra o Vasco no Campeonato Brasileiro pelo primeiro turno. Mas tem um lado bom que eu acho que é o lado 50-50, né? Clássico, eu acho que a questão de tabela fica um pouco em segundo plano, porque o momento talvez não diz tanto quando se entra em campo para esse tipo de disputa. Não acho que vai ser um jogo fácil, tá? Uma coisa era ali o momento que o Flamengo tava ali junto com o Tite, que realmente estava muito abaixo. Seria ótimo se o Tite, inclusive, estivesse com eles para esse jogo. Mas também estão fazendo no Felipe Luiz como se ele fosse o melhor técnico do mundo. A mídia tá fazendo isso. Não dá nem pra ir a tanto, tá? O cara teve um jogo só com a equipe profissional. Mas, enfim, né? Eles estão mais animados. Eu acho que o Felipe Luiz vai acabar dando ali uma importância, porque pra ele que tá começando, vencer um clássico seria muito bom. Mas, assim, que a gente frustre. Que a gente acabe com os planos dele. É isso. Mas então, um beijo pra vocês pra nossa live pós-jogo. Vamos com tudo. Beijo no coração de vocês e saudações tricolores.